Meu nome é Helena Soares e aos 77 anos eu era a rainha de um reino de 120 metros quadrados. Minha casa não era um palácio, mas cada canto dela era um baú de tesouros, guardando o riso dos meus filhos, Marcos e Lucas, e, acima de tudo, o eco do amor do meu falecido marido, Raul. Ele se foi há 3 anos, mas sua presença ainda habitava a oficina dos fundos, no cheiro de madeira e verniz que o tempo se recusava a apagar. Eu vivia em uma paz rotineira entre minhas roseiras e as memórias. Uma paz que meus filhos, com o cuidado de predadores, decidiram que era hora de perturbar. A surpresa veio em uma manhã de domingo. Eles chegaram juntos, um evento raro, com suas esposas a tiracolo e sorrisos que não alcançavam os olhos. "Mãe, temos um presente para a senhora", e anunciou Marcos, o mais velho, com a voz impostada de quem ensaiou o discurso. "A senhora trabalhou a vida inteira, cuidou de nós, do papai. A senhora merece um descanso. Umas férias de verdade." Eles me entregaram um envelope brilhante. Dentro, um voucher para uma semana em um spa resort nas montanhas, com tudo incluso. "É um lugar lindo, mãe. Piscina aquecida, massagem, ar puro. A gente te leva amanhã mesmo", completou Lucas, o mais novo, com sua empolgação infantil que sempre me desarmava. As lágrimas vieram aos meus olhos, lágrimas de pura gratidão. Meus filhos, meus meninos, finalmente estavam me vendo cuidando de mim. Abracei os dois com força, inalando o cheiro deles, sem perceber que era o abraço de Judas. Na manhã seguinte, eles me ajudaram a fazer uma pequena mala. "Leve só o essencial, mamãe. Lá eles dão tudo", disse Letícia, a esposa de Marcos, com uma eficiência que me pareceu prestativa. A viagem de 2 horas foi cheia de risadas e lembranças forçadas. Eles pareciam estar atuando em uma peça de teatro sobre a família perfeita. O resort era isolado no topo de uma montanha. Era bonito, mas de uma beleza fria e silenciosa. Não havia outros hóspedes. "É um lugar exclusivo, mãe. Para a senhora ter paz total", explicou Lucas. Eles me instalaram em um quarto confortável, me deram um beijo na testa e partiram. "A gente volta no sábado para te buscar." "Aproveite", gritou Marcos já do carro. Naquela primeira noite, deitada em uma cama que não tinha o meu cheiro, senti uma solidão que não era a da viuvez, mas a do abandono. Mas eu me repreendi. Era um presente. Eu tinha que aproveitar. Nos dias seguintes, tentei relaxar, mas o silêncio do lugar era opressor. Os funcionários eram educados, mas distantes. Eu era a única hóspede. Não era um resort, era uma prisão de luxo. A bomba explodiu na quinta-feira. Liguei para minha vizinha e melhor amiga, Dona Didi, para contar sobre o lugar maravilhoso onde eu estava. A voz dela, do outro lado da linha, estava estranha, embargada. "Helena, minha amiga, tem algo que você precisa saber", ela começou hesitante. "O que foi, Didi? Aconteceu alguma coisa?" "Aconteceu, Helena. Tem uma placa de vende-se no seu jardim e um caminhão de mudanças tirou todas as suas coisas hoje de manhã." O telefone escorregou da minha mão. O mundo ficou mudo. A piscina aquecida, a massagem, o ar puro, tudo se revelou. Não era um presente, era um exílio. Eles não me levaram para viajar. Me levaram para me descartar, para vender a minha vida, o legado do meu marido, enquanto eu estava longe, cega pela minha própria gratidão. Mas então, em meio ao desespero que ameaçava me afogar, a última conversa com Raul, no hospital, voltou à minha mente com a clareza de um relâmpago. "Helena, eu conheço nossos filhos. A ambição deles é um rio sem margens. Por isso deixei uma âncora no nosso testamento, uma cláusula secreta. Se eles algum dia ousarem vender esta casa sem você, a casa vai se defender sozinha." Eu não sabia o que aquilo significava. Mas agora, abandonada no topo de uma montanha, essa era a minha única esperança.
Eles achavam que tinham vendido uma casa. Mal sabiam eles que tinham acabado de detonar a bomba relógio que o pai deles deixou para trás. A minha vida de sacrifícios foi o que tornou o solo da minha família tão fértil para a erva daninha da ganância. Raul, meu marido, era um marceneiro talentoso, um artista da madeira, mas nunca foi um homem de grandes ambições financeiras. Nossa riqueza estava nas paredes que ele ergueu, nos móveis que ele entalhou. Eu, por outro lado, sempre tive que ser a pragmática, a que esticava o orçamento, a que abria mão dos próprios sonhos para que os dos nossos filhos pudessem respirar. Lembro-me vividamente de quando Marcos decidiu abrir sua consultoria de negócios. Ele precisava de um escritório apresentável. Sem pensar duas vezes, quebrei a minha previdência privada, o dinheiro que eu guardava para ter uma velhice tranquila, e dei a ele. É o capital de giro que ele precisa, Raul. Nosso filho vai ser um grande empresário. Eu argumentava, tentando convencer a mim mesma. A consultoria nunca decolou, mas o padrão de vida que ele e Letícia adotaram, sim. O dinheiro que deveria ser para a empresa se transformou em jantares caros e roupas de grife. Com Lucas, o sacrifício foi ainda mais profundo. Ele, com seu espírito livre e sua aversão ao trabalho formal, decidiu que queria ser músico. Eu financiei aulas de violão, equipamentos de som, a gravação de demos que nunca foram ouvidas. Quando ele e a esposa Bia decidiram se mudar para uma casa maior para ter espaço para o estúdio, fui eu quem coassinei o financiamento, colocando minha própria casa como garantia. Eu era a rede de segurança, sempre presente para aparar a queda, impedindo que eles aprendessem o valor de se equilibrarem sozinhos. A morte de Raul foi o gatilho que eles precisavam. Sem a presença forte e sensata do pai para impor limites, eles passaram a me ver como a única barreira entre eles e a herança. A manipulação se tornou o ar que respirávamos. A estratégia era me pintar como uma idosa frágil, incapaz, uma caricatura de mim mesma. Letícia, a esposa de Marcos, era a mestre da sutileza. Ela trazia potes de comida congelada e dizia: "Para a senhora não ter o trabalho de cozinhar, Helena, a gente se preocupa com o seu cansaço." Não era preocupação, era uma forma de me dizer que eu não era mais capaz nem de pilotar meu próprio fogão. Bia, a esposa de Lucas, era mais direta. "Nossa, mãe Helena, a senhora ainda dirige? Que perigo! E se a senhora se perde?" Eles estavam podando minhas asas, uma a uma, me convencendo de que meu ninho, a minha casa, havia se tornado uma gaiola perigosa demais para mim. A viagem foi a tacada final de um jogo que eles vinham jogando há anos. Eles me estudaram. Sabiam que minha fraqueza era a gratidão, a emoção de me sentir amada e cuidada por eles. E usaram isso da forma mais cruel possível, transformando um gesto de amor em uma arma de exílio. Enquanto eu arrumava minha pequena mala, animada com o presente, eles provavelmente já contavam o dinheiro da venda da casa. Uma casa que não era apenas um imóvel. Era o santuário do meu amor por Raul, a fortaleza que ele construiu com as próprias mãos. E eles, em sua pressa cega pela ganância, não leram as letras miúdas que ele deixou gravadas no alicerce daquela fortaleza. A ligação de Didi foi a agulha que estourou a bolha da minha fantasia. O mundo colorido do resort se tornou preto e branco. Desliguei o telefone e senti uma vertigem, não de pressão alta, mas de pura desolação. Sentei-me na beira da cama e a realidade me atingiu em ondas. A placa de "vende-se", o caminhão de mudanças. Eu não tinha mais um lar. A primeira reação foi o pânico. Liguei para Marcos. Caixa postal. Liguei para Lucas. O telefone chamou até cair. Eles haviam me bloqueado. Eles me cortaram do mundo enquanto executavam o golpe. Fui até a recepção do resort. O gerente, um homem de sorriso polido que antes me parecera tão gentil, agora me olhava com uma frieza profissional.
Senhor, preciso de ajuda. Meus filhos me abandonaram aqui. Preciso ir embora. A sua estadia, dona Helena, está paga até sábado. Não podemos autorizar sua saída sem o consentimento dos seus responsáveis, ele disse, a palavra responsáveis soando como um insulto. Eu era uma prisioneira de luxo, mas ainda assim uma prisioneira. Voltei para o quarto, o desespero começando a me sufocar. Foi então que as palavras de Raul ecoaram com a força de uma ordem. A casa vai se defender sozinha. A cláusula. O testamento. Eu precisava acessá-lo, mas como? Meus documentos, tudo, estava na casa que não era mais minha. E então, uma lembrança me salvou. Raul era um homem meticuloso. Ele não confiava em gavetas. Ele confiava em instituições. Helena, uma cópia de tudo que é importante na nossa vida está guardada onde nem os ladrões procuram. No cofre do banco, sob a guarda do nosso gerente, o seu Osvaldo. Seu Osvaldo, o gerente que se aposentou, mas que me passou o contato do seu sucessor, um jovem chamado Dr. Arruda, a quem fui apresentada como uma cliente especial do Sr. Raul Soares. O desafio era contatá-lo. Eu não podia usar o telefone do hotel. Eles certamente monitorariam a ligação. A minha chance veio na forma de uma enxaqueca. Uma enxaqueca real nascida do estresse e da dor. Chamei a enfermeira do resort. Preciso de um médico. Minha cabeça está explodindo. E sou alérgica a analgésicos comuns. Preciso ir a um hospital. A menção de uma alergia, a possibilidade de uma complicação legal, foi a chave. O gerente, a contragosto, autorizou minha ida ao hospital da cidade mais próxima, acompanhada por um segurança. No pequeno hospital, enquanto esperava pelo médico, pedi para ir ao banheiro. Lá dentro, tranquei a porta, peguei o celular da bolsa da enfermeira que eu havia pedido emprestado com a desculpa de avisar um parente e fiz a ligação mais importante da minha vida. Aqui é Helena Soares, viúva de Raul Soares. O senhor não me conhece, mas o seu Osvaldo me disse para ligar se um dia eu tivesse uma emergência. A emergência chegou. Com a voz baixa e urgente, expliquei a situação. O abandono, a venda da casa, o testamento. Preciso que o senhor acesse o cofre do meu marido e encontre o testamento dele. Há uma cláusula secreta. Dr. Arruda, do outro lado da linha, compreendeu a gravidade. Dona Helena, fique calma. Considere feito. Vou acionar nosso departamento jurídico imediatamente. Onde a senhora está? Eu lhe dei o nome do hospital e do resort. Não saia daí. A ajuda está a caminho. Quando saí do banheiro, devolvi o celular à enfermeira e esperei. 2 horas depois, quem entrou no meu quarto de hospital não foi o segurança do resort, mas um homem de terno elegante. Dona Helena, sou o Dr. Alencar, do departamento jurídico do banco. O Dr. Arruda me enviou. Já estamos com o testamento do seu marido em mãos. E a senhora tinha razão. A cláusula é espetacular. Ele me mostrou uma cópia no tablet. A cláusula era de uma genialidade cruel. Raul havia colocado a casa em um trust familiar, do qual eu era a beneficiária vitalícia. Os filhos eram os herdeiros, sim, mas a cláusula dizia: qualquer tentativa de alienação, venda, doação, etc., do imóvel sem o consentimento por escrito, registrado em cartório, com a presença física e atestado de lucidez da beneficiária vitalícia, Helena Soares, resultará na anulação imediata do ato e na execução de uma segunda cláusula. A totalidade do imóvel e de todos os bens contidos nele será irrevogavelmente doada à Associação de Proteção aos Marceneiros Artesãos, uma instituição de caridade que o próprio Raul fundou. Meus filhos não estavam apenas tentando vender a minha casa. Estavam, sem saber, doando-a para a caridade. A partir daquele momento, o jogo virou de forma espetacular. Eu não era mais a prisioneira, era a isca. Dr. Alencar, o advogado do banco,
assumiu o comando com a precisão de um cirurgião. Dona Helena, o plano é o seguinte: vamos deixar que eles concluam a venda, disse ele, para meu espanto. O quê? Mas deixe-os assinar os papéis. Deixe os compradores pagarem o sinal. Deixe que eles celebrem a vitória. O ato só é nulo depois de ser consumado. E a humilhação deles será proporcional à altura da queda. Voltei para o resort, mas agora eu não era mais uma refém. Eu era a rainha em seu castelo, aguardando o momento certo para o cheque-mate. O Dr. Alencar cuidou de tudo. O gerente do resort, ao receber uma ligação do departamento jurídico de um dos maiores bancos do país, mudou de postura instantaneamente. De repente, eu tinha frutas frescas no quarto, jornais do dia e um celular cortesia para me comunicar. O dia da assinatura da escritura estava marcado para a sexta-feira seguinte. Imagino a alegria dos meus filhos, a celebração antecipada com o dinheiro que eles achavam que estava garantido. Eles nem desconfiavam da bomba que estava prestes a explodir. Na sexta-feira, às 10 da manhã, enquanto Marcos e Lucas, acompanhados de suas esposas, se sentavam na sala do cartório com os compradores, o Dr. Alencar entrou na sala, acompanhado por um oficial de justiça. Bom dia a todos. Peço desculpas pela interrupção, mas tenho uma notificação judicial que invalida esta transação. Ele entregou a cópia da cláusula do testamento ao tabelião. O silêncio que se seguiu, segundo ele me contou depois, foi absoluto. O tabelião leu o documento, empalideceu e declarou o ato nulo. Os compradores, um casal que havia investido as economias de uma vida, levantaram-se furiosos, percebendo que haviam caído em uma fraude. Eles se viraram para os meus filhos, a ameaça de um processo gigantesco pairando no ar. Mas o Dr. Alencar não havia terminado, e conforme a segunda parte da cláusula, ele anunciou para a sala atônita. Como a tentativa de venda foi consumada com a assinatura deste contrato fraudulento, eu, como representante legal do Trust, estou aqui para notificar os senhores Marcos e Lucas Soares de que o imóvel em questão, a partir deste momento, não pertence mais à família. Ele será doado integralmente à Associação de Proteção aos Marceneiros Artesãos. A ficha caiu. A expressão de triunfo no rosto dos meus filhos se desfez em uma máscara de puro horror. Eles não haviam apenas perdido a venda. Eles haviam perdido a casa. Perderam tudo. A herança que eles tanto cobiçaram havia se transformado em pó por causa da própria ganância. E eu, a mãe que eles abandonaram em uma montanha, havia, sem dizer uma palavra, executado a última e mais brilhante obra de arte do meu marido. A queda de Marcos e Lucas foi tão espetacular quanto a arrogância deles. Os compradores, sentindo-se lesados, entraram com um processo por perdas e danos, e como meus filhos não tinham como pagar, tiveram seus próprios bens penhorados. Marcos perdeu o carro. Lucas teve que vender seu estúdio para cobrir os custos. A briga entre eles e suas esposas, que se culparam mutuamente pelo fracasso do plano, levou ao fim de ambos os casamentos. Em poucos meses, eles perderam a casa, a herança, o dinheiro e as famílias que haviam construído sobre a areia movediça da ganância. Eles me procuraram, claro. Bateram à porta do pequeno e charmoso apartamento para onde me mudei, um lugar com uma varanda cheia de sol que aluguei usando minhas próprias economias, agora seguras. Eram 2 homens quebrados, implorando por perdão e, como sempre, por ajuda. Mãe, a gente não tem para onde ir, disse Lucas chorando. A senhora tem que nos ajudar. Pela primeira vez na vida, eu olhei para os meus filhos sem o véu do sacrifício e disse: não, o amor que eu sinto por vocês é a única coisa que não me tiraram. Eu disse com a voz calma, mas inabalável. Mas a minha ajuda,
A minha casa, o meu dinheiro, tudo isso vocês queimaram na fogueira da vossa ganância. A casa agora pertence à memória do pai de vocês, a uma causa nobre. E vocês, pela primeira vez na vida, terão que aprender a construir a vossa própria casa, com os vossos próprios tijolos. Fechei a porta, não com raiva, mas com a paz de quem finalmente fez o que era certo, não por eles, mas por mim. A Associação de Proteção aos Marceneiros Artesãos, com o novo patrimônio, floresceu. Eles transformaram a minha antiga casa em um centro de formação para jovens aprendizes, a Oficina Raul Soares. A oficina do meu marido, que ele mantinha nos fundos, tornou-se o coração do projeto. O legado dele, que nossos filhos tentaram vender, agora se multiplicava, ensinando um ofício e dando um futuro a dezenas de jovens. Eu me tornei voluntária na associação. Passo minhas tardes lá, entre o cheiro de madeira e o som de ferramentas, sentindo a presença de Raul em cada peça que é criada. Encontrei uma nova família, um novo propósito. A lição que a traição dos meus filhos me ensinou é que o verdadeiro patrimônio não está nas escrituras, mas nos valores. Raul não me deixou uma casa, ele me deixou um escudo, uma lição final sobre a importância de proteger o que o dinheiro não pode comprar: a honra, a dignidade e o amor próprio. Meus filhos me tiraram de casa, mas no processo me empurraram para o verdadeiro lar que eu precisava encontrar, dentro de mim mesma. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.